Graças, pais e irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor, aí nosso grupo de célula online. Esses estudos são preparados lá pela Central, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, e eles nos abençoam então com esse conteúdo. Fica aqui o registro também de que o material vem da Central, lá da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. E para nós tem sido uma alegria estudar a palavra do Senhor com temas tão importantes, né? Semana passada nós trabalhamos nossa célula Imagem da Escada, com diversos níveis de maturidade, né? E comprometimento, né? E você então foi convidado a identificar, né, qual nível você está, né? E que mudanças são necessárias, o que você colocou em prática diante daquilo que estudamos semana passada. Se não estudou, reveja o vídeo, uns 20 minutos, e você terá a noção do que estamos falando, né? Então, se na semana passada a ilustração foi uma escada, né, no encontro de hoje teremos também uma ilustração poderosa que nos ajudará a refletir muito e nos impulsionará a viver um extraordinário em nossa caminhada cristã. Então, prepare-se aí, que nós vamos estudá-la e no final estaremos orando para que Deus fale conosco, né? Nas células presenciais, quando possível, nós fazemos um quebra-gelo. E dessa feita seria o seguinte: pegar duas folhas, né, de papel em branco, A4, e escrever nessas folhas navio de cruzeiro, né? Sabe o que é o navio de cruzeiro? Aquele de você viajar, passear, enfim, né? Um passeio turístico, marítimo. E também, na outra folha, navio de guerra. E em seguida, né, as pessoas iriam, você pode opinar também e escrever, né, junto a resposta para tais perguntas. Quais seriam elas? Se você pudesse escolher uma viagem totalmente paga, iria em um cruzeiro de luxo ou faria parte da tripulação de um navio militar em missão? Quais palavras descrevem melhor um cruzeiro? Quais descrevem um navio de guerra? Seria a segunda pergunta. Terceira pergunta: em qual ambiente você acha que as pessoas pensam mais em si mesmas? Navio de guerra, navio de cruzeiro? E qual desses dois ambientes se parece mais com a igreja aqui descrita na palavra de Deus no Novo Testamento e na nossa era, né? Então, nós estamos em missão. Tanto um navio quanto o outro, ele depende de certas condições, né? Para você participar de um navio de guerra, você tem que estar preparado para estar lá e fazer parte daquela tripulação, que nós vamos ver um pouco aqui no estudo, né? No navio de passeio, nem tanto. Você tem que estar disposto a viver todos os programas, né, que são oferecidos nesse ambiente, desde que sejam lícitos e cristãos, né? Nem todo o passeio de cruzeiro é conivente, né? Ou seja, pertence ao cristão, né? Então tem que analisar muito bem o que esses navios oferecem. Então, mandamento de amar. Nós estamos nessa missão. O mandamento é amar. Ao longo dos séculos, muitos cristãos perderam a essência do cristianismo e passaram a viver a sua fé de maneira muito distinta daquela iniciada por Jesus e seus apóstolos. Estamos vivendo de forma bem diferente. Para muitos, a vida com Deus passou a significar frequentar cultos, receber uma boa mensagem, cantar canções inspiradoras e buscar ajuda para enfrentar os desafios da semana. Tudo isso faz parte da caminhada cristã, mas não representa o seu propósito completo. Jesus nunca chamou pessoas para assistirem, né, ao reino de Deus ou para serem consumidoras. Ele as chamou para fazerem parte daquilo que Deus está realizando no mundo. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, ele respondeu de forma simples e profunda: amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e amor ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o resumo dos 10 mandamentos, que, se praticado, amar a Deus e amar ao próximo, cumpre-se os 10 mandamentos lá
que Moisés estabeleceu e as leis, as regras que eram necessárias para o viver ideal na presença de Deus. Veja que essa simplificação facilitou em muito a compreensão, mas também identificou a dificuldade que é amar a Deus e amar ao próximo de forma coerente segundo a vontade de Deus, né? Quem ama a Deus deseja que outras pessoas também o conheçam, na é verdade. Quem ama o próximo não consegue permanecer indiferente ao fato de que tantos ainda vivem sem Cristo. Então, quando você ama a Deus, quando você tem uma pessoa que você considera e quer que as pessoas o conheçam, você faz divulgação, você mostra o empenho, mostra as qualidades. E quanto a Deus, que você sabe que a gente terá um dia que enfrentá-lo, né, na presença dele. Se estiver salvo, permanecer na sua presença continuamente. Mas se estiver sem salvação, sem esse conhecimento do amor e da bondade de Deus, também viverá eternamente sem a presença de Deus. Então, a Bíblia mostra isso e nós precisamos tomar todo o cuidado, né? Olha o que Jesus fala lá em Mateus 22, 36 a 40. Ele foi perguntado: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como você mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então está lá em Mateus 22, 36 e 40. Você pode ler em sua casa a sua Bíblia e fazer uma análise desse contexto mais amplo, né, do que estava acontecendo ali. Foi por isso que, antes de voltar ao Pai, Jesus deixou uma missão para toda a igreja. Igrejas são as pessoas, né, não é os prédios, são as pessoas que têm agora uma nova vida em Cristo Jesus e que são discípulos do Senhor. E a proposta da missão era fazer discípulos. A palavra discípulos significa alunos, né? Alunos que se tornam ensinadores. Então, você passa a ser um mestre e aluno, e sempre você estará aprendendo e ensinando. O grande mandamento e a grande comissão não são dois chamados diferentes. São duas partes da mesma missão. O amor nos impulsiona e a missão nos dá direção. Então, amar a Deus e amar pessoas nos leva, né, inevitavelmente, a viver para que outras pessoas também se tornem discípulas de Jesus. Veja o que diz Mateus 28, 18 a 20, que é o texto chamado como a grande comissão, deixada por Jesus. Então Jesus se aproximou dele e lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que vos ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, espiritualmente, né, o Espírito Santo está conosco, ele é o Espírito de Jesus, ele é Deus tanto quanto, então nós entendemos que a presença de Jesus está conosco através do Espírito Santo. Jesus não separou o amor da missão. O amor a Deus produz adoração e a adoração produz obediência. Da mesma forma, amar pessoas significa desejar que elas conheçam o Salvador. Fazer discípulos não é uma tarefa reservada aos pastores, missionários ou evangelistas. É a consequência natural de uma vida que ama verdadeiramente a Deus e ao próximo. Então, tanto pastores como evangelistas, missionários, eles também devem promover esse discipular, né? Levar vidas a conhecerem a Jesus. Por isso, existe uma diferença importante entre ser apenas um crente e tornar-se um discípulo. O discípulo não vive apenas para ser alimentado, ele vive para alimentar outros. Não apenas recebe cuidado, mas passa a cuidar. Não apenas frequenta uma igreja, torna-se parte ativa da missão que Deus confiou à igreja. Né? A missão que Deus confiou à igreja é ir, então, batizar, ensinar e levar as pessoas a conhecerem Jesus. Que pergunta nós temos, então, diante desse primeiro momento, né? Em que momento da sua caminhada você percebeu que seguir Jesus significa participar da missão? Que momento da sua história cristã você viu que você está numa missão?
né? Talvez no começo você aceitou Jesus pela proposta de uma vida eterna ao lado de Deus, uma melhora nesse sentido. Mas, além disso, tem, então, a disposição de participar da missão. Né? Em qual momento dessa caminhada você percebeu que seguir Jesus significa participar da missão? E a outra pergunta é: existe alguém que Deus colocou perto de você para ser impactado pela sua vida, pelo aquilo que você conhece de Jesus, pelo aquilo que você já aprendeu, né? Então, a partir disso, fica aí então a pergunta a respeito desse tema, o mandamento de amar. Essas duas perguntas devem ser respondidas por nós. O segundo momento, então, nós vamos entrar naquilo que o quebra-gelo lá mostrou, né? O navio de cruzeiro ou o navio de guerra. Né? Todo navio possui passageiros, isso é inevitável, né? Mas apenas um deles possui uma tripulação comprometida com a missão. Num cruzeiro, tudo gira em torno do conforto. Os passageiros perguntam onde fica o restaurante, qual será a próxima atração ou como aproveitar melhor a viagem. Toda a estrutura existe para servi-los. O sucesso do cruzeiro é medido pelo nível de satisfação dos passageiros. Então, concluindo o cruzeiro, né, as pessoas vão dizer: olha, foi muito bom, satisfeito, voltei querendo fazer de novo e assim por diante. Agora, já o navio de guerra possui uma lógica completamente diferente. Ali ninguém pergunta qual será o cardápio do dia. Cada pessoa conhece sua função, entende sua responsabilidade, sabe que o sucesso da missão depende da contribuição de todos. Né? Então, nós vemos aqui que o foco não está no conforto, mas no propósito. O navio de guerra tem um propósito. Né? O navio em missão tem um propósito. Infelizmente, muitos cristãos acabam vivendo sua fé como passageiros de um cruzeiro. Frequentam a igreja esperando receber mensagens, aconselhamento, oração e cuidado, mas nunca assumem um lugar na missão. Então, Jesus não morreu para formar passageiros satisfeitos. Ele chamou discípulos comprometidos com o reino, verdadeiros soldados. Lembra lá da lição anterior, você vai ver que há uma posição em que nós nos encontramos como soldados, né? Soldados preparados para enfrentar esse mundo, o caos que esse mundo tem, gerado pelo pecado e alimentado pela vida de pessoas, pela situação da vida de pessoas que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador e não mudam o seu posicionamento de vida, e dessa forma não há uma metanoia, uma mudança de mente, e eles passam a viver de forma, numa guerra espiritual tremenda, né? Então a pergunta que fica diante do navio de cruzeiro de guerra é a seguinte: quando você pensa na igreja, qual dessas frases parece mais com você? O que vou receber hoje? Estou num cruzeiro? Estou vivendo? Estou esperando ser servido? Ou você sente, parece mais com você a seguinte frase: como posso servir hoje? Estou num navio em batalha. E o que eu posso fazer hoje? Né? A resposta é pessoal, mas também precisa ser avaliada. É bem verdade que há momentos de muita alegria e felicidade dentro da vida cristã, mas há também, juntamente nessa jornada de felicidade, uma batalha que nós estamos lutando contra as hostes espirituais da maldade. Né? Mas todo soldado precisa ser treinado. Isso é bem verdade. Nenhum exército envia soldados ao campo de batalha sem treinamento. Antes da missão vem a preparação. O treinamento salva vidas, evita erros e faz com que todos trabalhem em unidade. Há uma coordenação ali, há um mover e tudo aquilo gera um resultado ideal. Essa é a proposta de um treinamento de um soldado. O mesmo acontece na igreja. Deus não deseja apenas pessoas disponíveis, mas discípulos preparados. Foi para isso que Jesus disse que deveríamos ensinar a obedecer tudo que eu ordenei. A missão exige conhecimento da palavra, não tem como. Maturidade, né? Nós vamos crescendo com o dia a dia espiritual. E alinhamento com os valores do reino, aquilo que o reino de Deus
nos mostra que nós devemos viver. E o apóstolo Paulo vai reforçar isso de uma maneira clássica, maravilhosa, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, né, pastor de Éfeso, no capítulo 2, do versículo 1, no capítulo 2 Timóteo, perdão, no capítulo 1, do versículo 3 e o versículo 15 aqui, que nós fazemos um apanhado desses versículos. Portanto, você, meu filho, diz Paulo, né, a Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Procura-te apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A palavra da verdade aí é a Bíblia, né? A palavra de Deus que nós temos em mãos, em das mais diversos exemplares e até tecnológicos como há aí nos nossos celulares. Bom, para que isso aconteça, a igreja tem algumas modalidades, oferece algumas. Nossa escola bíblica, por exemplo, ela oferece. Nossa escola de liderança, né? Nós temos o DNA, temos também o Descubra, que é muito bom para você que está iniciando sua carreira ou que quer aprender como evangelizar com passos simples, de forma contundente e alicerçados na palavra de Deus. Esses cursos, né, de liderança mostram para você algum caminho e você vai se aperfeiçoando. Né? Existe, então, exatamente para isso. Né? A nossa escola bíblica deveria ser o maior momento de presença dos irmãos, porque é nela que você está treinando, você está se preparando para esse mundo que você deve estar percebendo vive o caos. Né? As coisas estão acontecendo, há tanto sofrimento generalizado, tanta decadência emocional, espiritual, cultural, né, que nós vemos, moral, e isso tudo é apreendido através da palavra de Deus, quais são as consequências que geram uma vida afastada da qualidade de vida dada por Deus e ensinada na sua palavra. Então participe da Escola Bíblica Dominical, que com certeza você fará a diferença no teu dia a dia, né? E também dos cursos de liderança que a igreja propõe. Em nossa escola, né, a fé está em movimento e o foco é a preparação para o cumprimento da missão, né? Para que a gente possa ter essa preparação, né? Ser um soldado completamente preparado, bem equipado para essa batalha que vivemos. Então, nós prezamos ali pela formação de discípulos, onde aprendemos a conhecer melhor e melhorar através da Bíblia. Fortalecer a nossa fé, desenvolver o nosso caráter, servir com excelência. Quem deseja cumprir bem a missão precisa investir continuamente em seu preparo. Então, uma igreja cheia de soldados espirituais não é marcada por controle, mas por disponibilidade. São pessoas prontas para servir, sacrificar, aprender e responder ao chamado de Deus. E a pergunta que eu faço diante desse quadro, né? Que nós vimos aqui, um navio de cruzeiro, um navio de guerra, qual que você está, né? Quanto tempo você investe hoje em seu crescimento espiritual? Eu fico feliz por você que participa aí dos estudos aí, desse momento tão especial com a nossa célula online, né? E quanto tempo você tem dedicado no teu dia a dia? Existe alguma desculpa impedindo você de se preparar melhor? Né? Às vezes nós temos tempo, né, mas não aplicamos. Aí nós precisamos fazer aí uma disciplina daquilo que nós temos de interesse. Qual seria o próximo passo para investir na sua formação? Né? Então, a vida do cristão ela só tem uma escalonagem, ela vai crescendo conforme nós vamos aprendendo, nós vamos melhorando e vamos querendo aprender mais. A Bíblia tem detalhes, tem informações fantásticas, né? E a vontade de Deus, o Espírito Santo nos mostra de forma especial, né? Então vamos concluir esse estudo
E quero dizer para você, a história da nossa igreja aqui em Ebenezer, mostra que Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias, né? As milhares de células, nós temos algumas, né? Mas há milhares de células espalhadas por todas as cidades, né? E os inúmeros testemunhos de vidas transformadas são resultado de fé em ação. Uma igreja é um movimento de discípulos que sabem que estão em uma missão. Então, nós temos a igreja, nós temos as nossas células, pessoas que não teriam muita facilidade de ir num ambiente de culto chamado igreja, né? Lá nós chamamos de igreja, mas é o templo, né? Elas vão nas nossas casas, são nossos convidados, e com isso há uma facilidade maior de apresentar o evangelho para as pessoas, não só no nosso dia a dia, da nossa rotina. Há alguns ambientes que são, inclusive, de certa forma, impedido de você falar do amor de Deus, mas lá na tua casa você tem liberdade, ou na célula que você frequenta, você tem a liberdade de falar do amor de Deus, como agora nós estamos falando. Então, com muita alegria, nós percebemos que a igreja, né, tem levado hoje milhares de pessoas a deixar de viver apenas para si mesmo, mas servirem ao Senhor. Eles assumiram responsabilidades, abriram suas casas, lideraram células, discipularam pessoas. Há um grande mover de Deus, né? Serviram com alegria e entenderam que a missão vale qualquer esforço. Nenhum grande movimento começa com multidões, começa com pessoas disponíveis, né? E o que nós precisamos, então, diante desse estudo de hoje, né? Qual é o nosso desafio? Faça um curso, procure na igreja, ou procure, de alguma forma, cursos que sejam realmente respaldados com a Bíblia, né? Há cursos excelentes, né? Eu até indico, se você não pode participar conosco do curso aqui local, do Descubra, do DNA, há cursos na Rádio BBN, né? Onde ali você vai encontrar, você pode procurar no site da Rádio Transmundial, há cursos ali que levam você a conhecer mais da Palavra de Deus, e são respaldados, são bíblicos, são aqueles confiáveis que nós recomendamos. Há também, evidentemente, alguns posicionamentos teológicos que nós entendemos que não condiz com a palavra de Deus, e aí então você precisa estar analisando, né? Como diz Paulo, você deve examinar tudo e reter o que é bom, né? Mas não gaste muito tempo naquilo que já está exposto como algo que não é categoricamente bíblico, né? Porque Paulo falou lá para Timóteo justamente sobre isso, manejar bem a palavra de Deus, né? E não manipular a palavra de Deus. Lamentavelmente, algumas vezes isso acontece. Então, que Deus possa te abençoar e que você possa ficar firme aí nesse crescimento teu e que você, nesse navio de guerra que você está, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo, nós estamos em conflitos constantes. Que você seja muito bem preparado para se defender, mas também promover defesa a outras pessoas através da salvação em Cristo Jesus, né? João 1,12 diz que ele veio para os seus o rejeitaram, mas os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, só é filho de Deus quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Quem não aceita, permanece criatura e correndo esse risco. Correndo não, vivendo uma vida sem salvação. É muito perigoso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a tua paz. Vamos orar e encerrar. Muito obrigado pela compreensão, pelo tempo depositado. Que Deus te abençoe e te guarde. Estamos sempre aí disponíveis para te abençoar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo cuidado do Senhor e pedimos que agora ouvirmos sobre essa decisão que temos que ter de estarmos envolvidos na tua obra, possam tocar nosso coração e a gente possa se aperfeiçoar mais e mais no conhecimento e na graça do Senhor. Muito obrigado pelo cuidado, pela vida de cada integrante dessa célula, Pai, que possa ser um evangelista, Pai, até mesmo de forma online, Pai, ou enviando, Senhor Deus, palavras de salvação a amigos, a conhecidos, possam trabalhar para o teu reino, para que vidas sejam alcançadas e discípulos sejam formados e possam assim, Senhor Deus, levar o evangelho. Nós te agradecemos por todo o cuidado, Senhor, e pedimos a tua bênção
primordial para o nosso viver. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.